O Neymar, quero eu, quer ele, e penso que queremos todos nós, que ele tenha uma sequência de jogo, que ele tenha a capacidade de ter uma sequência e que tenha ritmo. Então o mais importante é que essa sequência seja muito bem planeada. Hoje tinha para 60, dado o ritmo do jogo também e o posicionamento dele, e não sentir nada, teve mais 15 minutos do que estava planeado. Mas tem ritmo de jogo? Ainda não tem. São 2 anos. Ele tem uma vontade e uma disponibilidade muito grande para fazer, e isso também se nota. Então, em termos daquilo que é o ritmo de jogo, somado a isso, que depois são outros que têm esses minutos, acreditamos que sim, que a equipa às vezes sente ali um momento em que tem uma quebra. Vamos falar sobre a reestreia do Neymar no Santos nessa quarta-feira contra o Botafogo Ribeirão Preto. A vila estava maravilhosa, lotada, todo mundo com camisa do Santos, muitas crianças, muitas famílias, estava maravilhosa mesmo. A empolgação é grande com a volta do Neymar. Vamos pro jogo? Primeiro tempo, 1-0 de pênalti, gol do Tiquinho Soares, que o Guilherme mostrou toda a sua generosidade e senso coletivo, porque ele é o artilheiro do campeonato, está sendo o melhor jogador do campeonato, está em plena forma e deu para o Tiquinho bater o gol, centroavante, estava jogando bem, não tinha marcado ainda para tirar esse peso. O Neymar entrou no segundo tempo, fez uma jogada boa em diagonal que bateu de esquerda, uma boa enfiada de bola para o Guilherme, as outras coisas foram todas normais, passes simples, deu 2 contra-ataques. Ele recebeu, não devolveu para o zagueiro, roubaram a bola, lançaram o atacante Silvinho do Botafogo, que ele encobriu o brasão, a bola bateu no travessão. Botafogo empatou, depois teve um jogador expulso e o Santos ficou com 1 a mais, sendo que o Neymar estava junto no campo e não desequilibrou. O time do Santos não conseguiu fazer o segundo gol, não ganhou a partida contra o último colocado do campeonato, o Botafogo de Ribeirão Preto. Para mim a estreia do Neymar foi discreta, foi ok, sem problema nenhum, mas não teve nada de excepcional e nada desastroso, mas mostrou que ainda não tem ritmo de jogo e é normal, e não está em forma igual os outros jogadores que estão treinando todo dia, fizeram pré-temporada e ninguém veio de contusão. Então tem que ter calma na análise positiva e na negativa. Foi ok a estreia do Neymar, discreta, mas ok. Eu acho que ontem o Neymar deixou muito claro que ficou chateado com o Jorge Jesus pelas declarações dele, e acho que não só pelas declarações, né, mas por não ter escolhido mesmo ele para ser utilizado lá na Arábia. Mas a declaração eu acho que acabou pegando forte, porque ele fala que ele não tem condição de jogo, que ele não tinha condição de acompanhar o ritmo dos companheiros, que é uma declaração muito forte. Uma declaração forte, pô. Ele tá falando publicamente que o jogador que é ídolo de uma geração e um cara com o potencial e com a capacidade técnica muito diferenciada, isso todo mundo sabe. E ele fala, olha, esse cara não tem condição de acompanhar o ritmo dos caras aqui no Al Hilal. Então ele levanta uma suspeita que atrapalha bastante o Neymar, e eu tenho uma sensação de que o JJ pode acabar com o sonho dele, se é que ele tinha esse sonho mesmo, ele já tinha falado assim, mais ou menos, né? De dirigir a seleção brasileira. Porque o Neymar, eu não acho que ele mande na seleção. Mas a influência que existe do Neymar e que existiu durante todos esses anos na seleção brasileira, ela continua muito viva e ela é muito forte. Entrar em polêmicas, né? Porque tudo que envolve teu nome é gigantesco. Muito se falou dessa tua condição. E a manchete que chegou pra gente aqui, e há 1 ano da Copa desesperou todos nós, foi: o Neymar não tem condição de competir. E aí chega aqui o Neymar, e em um jogo que se esperava jogar 30 minutos, joga 45. E que cria pra caramba, e que se movimenta pra caramba, e que quase faz um gol absurdo. Qual que é a real condição do Neymar? Cara, eu falei quando eu cheguei na entrevista, eu tô pronto pra jogar. Obviamente que eu não vou conseguir jogar 90 minutos, que venho de um bom tempo machucado, né, uma lesão que foi super grave, e depois eu voltei e acabei machucando por diversos motivos, e a base de treino eu tinha. Eu precisava de jogos, precisava estar em campo, né, onde eu me sinto feliz, onde eu me sinto à vontade, e foi essa as discussões que eu tive, né, agora recentemente. Obviamente que fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus, quando ele falou que eu não tinha condição, que eu não estava em condição igual a equipe. Quanto ao Neymar,
não tá fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição, que quando estava quase a regressar voltou-se a lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém. É um jogador de top mundial, mas o que é verdade é que fisicamente não temos conseguido, ele não tem conseguido acompanhar, portanto, a equipa. Pois também não é fácil. Temos que tirar um jogador estrangeiro para poder inscrever o Neymar. O Neymar está inscrito na Champions, na Champions da Ásia, como é o Libertadores, não é? Portanto, só não está inscrito numa competição, que é o campeonato. Neste momento temos 2 competições e ele não está inscrito numa. Ele também, de certeza que vai decidir a vida dele. Nos treinamentos era completamente diferente. Nos treinamentos eu demonstrava que estava assim, apto a jogar, estava assim, nas condições iguais aos atletas, porque quando a gente fazia coletivo, quem decidia era eu, quem fazia os gols era eu. Então eu colocava um monte de minhoca na cabeça dele. Então, desmentiu o Jorge Jesus hoje aqui. Eu nem gosto de falar sobre isso, eu nem gosto de criar esses assuntos polêmicos. Não é o que eu gosto de fazer, mas é a realidade, né? Quando ele deu essa informação, eu sabia que quando eu entrasse em campo ia demonstrar uma coisa diferente. Então, fica aí. E o campo fala. O campo fala. É o único lugar onde eu consigo me defender, que é dentro das 4 linhas. Então, aqui dentro é onde eu consigo me defender de todas as críticas, de todas as falas e do que pensam de mim. É muita coisa. Ele entrou em 2 pedaços de jogos pelo Al-Hilal, no segundo se machucou. 15 meses e meio. Pois é. Então o cara, ele praticamente não joga esse tempo todo. Ele entrou num pedaço de um jogo do Al-Hilal, estava até resolvido, foi uma goleada contra o time lá do Irã. Depois entrou num outro, na Copa Asiática, né? Depois entrou de novo num jogo lá local, sentiu uma lesão e nunca mais jogou pelo Al-Hilal e ontem voltou. O adversário é muito fraco e isso eu acho que foi assim, meio decepcionante, porque eu acho que do ilusório popular, né? Digamos assim, ele ia entrar arrebentando. Não foi isso, né? É evidente que não foi. E eu acho que vai levar um tempo até ele conseguir chegar nesse nível. É óbvio, é evidente, gente. O cara não joga há muito tempo. Então, forma física, técnica, tá tudo lá atrás do passado. E se você puxar mais ainda um pouco, há muito tempo, aí já tem anos, que o Neymar não faz a grande atuação. Em qualquer lugar. Não teve nenhuma no Al-Hilal, ele jogou 7 partidas, entrou em campo 7 vezes. E mesmo pelo Paris Saint-Germain, muito pouco. Então foi uma atuação assim, mais ou menos dentro do que as pessoas que olharam a coisa friamente já esperavam. Mas os que estavam mais emocionados, digamos assim, com toda a situação, né? E a torcida, que é natural, que a torcida tem expectativa, aí a gente compreende, é óbvio. Eu acho que acabou sendo um pouco decepcionante, né? Porque não teve esse brilho. E vai levar um tempo. Quanto a gente não sabe. Mas vai levar um tempo, é natural que assim seja. O primeiro jogo do Neymar como titular, inclusive, que jogo horrível. Extremamente natural que todo mundo queira ver esse brasileiro jogar de novo em suas origens. No futebol brasileiro, no Paulistão, pelo Santos. Jogou 75 minutos fora de casa contra o Novo Horizontino. E quem espera grandes atuações de Neymar, essa partida deve ter ficado decepcionado. Pela SofaScore foi considerado o pior dentro de campo. Encostou 55 vezes na bola em 75 minutos que esteve dentro de campo. Perdeu 24 vezes a posse dela. Tentou 8 dribles, acertou apenas 1. De 16 duelos que se envolveu no chão, ele ganhou apenas 4 vezes. Teve apenas um passe decisivo que gerou finalização de outro companheiro. E um recorde negativo pessoal. Para a SofaScore, é a pior nota de Neymar em seu sistema desde 2021. Desde 13 de abril de 2021. Desde uma final de Champions League, quando perdeu de 1-0 para o Bayern de Munique. Canelada, olha, realmente foi uma atuação que deixou a desejar. Foi decepcionante.
dependendo também do grau de expectativa que se criou. Claro que a cidade, o estado lotado, a cidade, toda a região ali foi polvorosa, foi o maior público do estado do Novo Horizontino, até onde eu sei, esse público de agora há pouco. E o jogo como todo não funcionou. No primeiro tempo o time do Novo Horizontino foi melhor. O Pablo Diego fez a jogada que se esperava que o Neymar fizesse. O Neymar com muita dificuldade. Quando ele domina a bola e alguém vem para dividir, normalmente ele perde essa dividida. Realmente ele está numa condição física muito ruim, muito complicado, o que era mais ou menos de se esperar para um jogador que está parado há mais de um ano. Mas realmente o condicionamento físico dele hoje ficou muito evidente, né, que estava abaixo do normal. Quando ele funcionou melhor foi quando ele voltou, porque ele começou bem centralizado como meio-campista, né, o 10, como ele fazia na seleção brasileira. E lá ele encontrou muita dificuldade. Ele dominava, chegava alguém, abafava, invariavelmente ele perdia a bola. Você acabou de passar os números. E aí ele, como é um jogador inteligente, começou a sair pelos lados do campo. Melhorou um pouquinho. E aí ele jogou quase como um volante, né, num determinado espaço do segundo tempo. E aí foi onde ele conseguiu ter mais a bola e conseguiu tentar alguma coisa. Mas realmente muito abaixo do que a gente poderia esperar do Neymar. Me parece algo natural, né? Mas o condicionamento físico preocupa. É claro que ele não vai recuperar aquele arranque, aquela força física que ele tinha, até porque ele não tem mais os 16 anos, quando ele começou a jogar, e não tem mais os 16 anos de um jovem, a disposição, tudo. E, além do que, as contusões se sucedem, infelizmente, nos últimos anos da carreira dele. Mas vai ter que dar uma melhorada boa, considerável, para que ele possa, ter mais firmeza na hora da bola dividida, mais força física para jogar. A gente nota que é um jogador com uma dificuldade de se manter em pé quando a bola é dividida, ele perde praticamente todas, ele está bem abaixo do condicionamento normal do jogador de futebol. Pouco inspirado hoje. Indisfarçável a frustração causada pela atuação de Neymar em Novo Horizonte. Ele não atou nem desatou. Não fez diferença alguma no mau desempenho do Santos. 0-0. Santos, neste momento, fora da zona de classificação, num grupo que tem o Guarani na liderança e a Portuguesa na vice-liderança. Óbvio, não se pode esperar muito de quem está com falta de ritmo. Mas é óbvio também que com Neymar em campo existe uma expectativa. Que de certa maneira na estreia na Vila Belmiro ele até revelou ser capaz. Hoje não. Hoje ele foi apenas mais um no campo. Estava em campo, mas jogar não jogou.